Vamos ver. Olá, pessoal. Oi. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar os nossos amigos para a nossa segunda live. O pessoal tá entrando. Chegando. Olá. Boa noite. Aí, o pessoal já tá entrando. Tô gostando de ver. Acho que a gente pode chegar um pouquinho para trás. Mais pra trás. É, a gente tá só a cabeça? Ou é pra frente, amiga? Não sei. Pra trás, porque se for pra frente vai ficar só a cabeça. Isso. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda live. É um prazer estar aqui de novo e eu gostaria de, primeiramente, enquanto o pessoal vem chegando, fazer os agradecimentos. Agradecer a todo mundo que esteve presente na semana passada, que prestigiou a gente, que mandou as perguntas, que compartilhou, que chamou os amigos para ver, porque essa é a nossa intenção. Fazer com que todo mundo tenha acesso à informação, né? Que aprenda e que nos ajude aí a construir um raciocínio, a entender melhor e garantir um atendimento cada vez melhor para os nossos pacientes. É isso aí. Boa noite, Jaime. Oi, Jaime. Tudo bem? Olha o pessoal entrando. O pessoal tá chegando. Tá chegando, hein? Mirelle. Isso aí. Então, pessoal, a gente queria aproveitar e já deixar também um recado, porque hoje é dia 10, último dia para tentar, para fazer inscrição para poder ser escolhido para o mutirão. Então, último dia, últimas horas, últimas vagas. Então, pessoal, ó, a gente tem até meia-noite. Depois de meia-noite se encerram as inscrições para o mutirão do dia 19 de agosto. Então, repetindo, pessoal, quem ainda não se inscreveu, hoje é o último dia para tentar concorrer às últimas vagas para o mutirão. Então, corre, pessoal, não vai ter mais como. Deu meia-noite, se encerraram as inscrições. Até semana que vem, né? Semana que vem estaremos lá. Viu? Que é que a gente começa. Olá, meninas, boa noite. Oi. Todo mundo aí presente, né? Isso. Então tá, pessoal, daqui a pouquinho eu vou falar de novo, mas quem ainda não se inscreveu para o mutirão, corre. Hoje é o último dia. Repito, último dia, últimas horas, últimas vagas. Não percam. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver quantas horas aqui pra gente ver se a gente já começa. Aí, ó, nós já temos um númerozinho bom de pessoas aqui. Tá tudo tranquilo aí? Tudo beleza? O áudio tá tudo bom? Todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo? Acho que você pode falar mais alto, amiga. Fala mais alto. É. Tá dando pra ouvir direitinho? Como é que tá? Acho que tá tranquilo. Ok. Então vamos começar. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Eu sou nutricionista. Como o pessoal tem anunciado aí, hoje a gente vai falar um pouquinho de nutrição. Semana passada a gente teve a parte de fonoaudiologia muito bem explicada pela Tamara, né? E hoje a gente vai realmente tentar tirar algumas dúvidas, porque a gente percebe que realmente envolve muitas coisas, né? A nutrição, fonoaudiologia, de todas as partes. Mas a nutrição, às vezes, a gente acha que pode dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e a gente vai tentar explicar da melhor forma possível hoje. Bom, então o que eu queria começar falando para vocês? A nutrição realmente é de extrema importância para os pacientes com ela. E isso porque a nutrição ajuda no curso da doença, ajuda na própria qualidade de vida do paciente e até mesmo em questão de sobrevida, né? A gente fala isso porque os pacientes, geralmente, a gente tem uma preocupação com desnutrição. E por que o paciente, o que ocasiona essa desnutrição do paciente, né? Ele vai acelerar o catabolismo. O que seria esse catabolismo? Um emagrecimento mais rápido desse paciente, né? A parte respiratória também ficaria bem complicada, ficaria mais prejudicada. A resistência do paciente imunológica, né? Então, aquela parte de defesa que todo
mundo tem, também fica mais deficiente, então o risco de ter infecção aumenta, que também não é algo bom, porque a gente já sabe que o risco de emagrecer é bom, com infecção aumenta mais ainda, né? E aí a gente vem com uma pergunta: o que que leva à desnutrição? O que que faz o paciente desnutrir? Então a gente tem vários fatores. Então, primeiro, falta de apetite. Outra razão que a gente pode ter é a ansiedade. Às vezes o paciente recebeu aquele diagnóstico, a gente vai ter psicóloga aqui também, né? Depois falando. Semana que vem. Isso. E recebeu aquela notícia, mas respinga na nutrição. Como? Para de comer, perde o apetite, com ansiedade, entra em depressão também, né? Muitas vezes vocês já viram, vocês costumam ver no grupo, as pessoas queixando de constipação, né? Então, quando a gente está constipado, quando o intestino não funciona muito bem, o que a gente sente? Empachamento. Então, a gente sente que tem alguma coisa ali dentro e não deixa a gente comer. A gente não tem vontade de comer porque tem algo incomodando. Outra coisa é, a pessoa se alimentou sozinha a vida inteira e, de repente, ou com o passar do tempo, ela vai precisar da ajuda de alguém. E isso pode ser algo realmente muito frustrante para determinadas pessoas e isso pode impactar também na alimentação, na nutrição. E uma outra coisa que a gente ouve bastante falar é que a maioria, grande parte dos pacientes, tem um hipermetabolismo. E o que vem a ser o hipermetabolismo? Bom, nós temos um gasto de energia, né? E quando a gente fala em hipermetabolismo, é quando esse gasto ele aumenta. Exemplo, eu, não tenho ela, faço uma atividade física e quando eu vou fazer atividade física eu tenho um gasto energético maior. Quando eu paro, o meu gasto de energia reduz. O paciente com ela, na maioria das vezes, mesmo sentado, sem fazer qualquer atividade, qualquer esforço, já tem um gasto aumentado, como se estivesse fazendo uma atividade física, por exemplo. Então, isso realmente faz com que aumente o metabolismo, tenha um aumento do metabolismo, ele perca mais peso, e não é só isso. Tem algumas drogas também que fazem aumentar esse metabolismo, que são as estatinas. O que eu falo que são estatinas são as drogas para os medicamentos para reduzir o colesterol. Simvastatina, rosuvastatina, isso também contribui. Além do que, o aumento da atividade da parte respiratória e também com relação a alguns defeitos celulares, que a gente fala muito de defeito mitocondrial, que pode estar relacionado também na parte da ELA, do desenvolvimento, que é bem estudado hoje também. E aí, vem a pergunta, quando que a gente procura um nutricionista? E aí, Tamara, quando que a gente procura um nutricionista? Eu imagino que no mesmo momento que a gente procura a fono, no mesmo momento que a gente procura a fisioterapia, exatamente, na hora do diagnóstico. Exatamente. E aí, assim que eu recebi o diagnóstico, igual a Tamara falou, tem que procurar os profissionais. É a partir dali que a gente vai começar a fazer uma terapêutica, né? Então, a gente não pode esperar esse paciente desnutrir, a gente não pode esperar esse paciente apresentar disfagia para começar a procurar os profissionais. Então, a gente tem que atuar sempre na prevenção. E aí, joia, procurou, fez as avaliações, a gente larga o profissional de lado? Não. A gente tem que ter o acompanhamento nutricional, fonoaudiológico, médico, do fisioterapeuta. Isso é constante, a gente tem que ter esse profissional do lado realmente para auxiliar e ajudar realmente durante o curso da doença, né? E aí, na parte nutricional, por exemplo, uma reavaliação a cada 3 meses é realmente indicado, é necessário, porque é através dessa reavaliação que a gente vai conseguir ver se a pessoa precisa de um suplemento, se ela precisa de uma outra via de nutrição, é ali que a gente vai conseguir definir. Se passa muito tempo, muitas vezes a gente perde uma coisa que poderia ter sido, uma proposta que poderia ter sido feita com muito mais simplicidade, né? Vamos falar assim. E aí, quais que geralmente então são os processos que esse paciente poderia passar? Pegando para um paciente que não perdeu tanto peso, né? Não aquele que já está muito desnutrido. Então, ele vai passar pelo nutricionista, pode ser que ele vá receber orientações para melhorar a alimentação, ver como é que pode se adequar, pode ser que ele tenha que melhorar a alimentação e juntar uma suplementação. E aí que vem uma coisa que eu gosto de falar muito. E às vezes vem no grupo e pergunta que a mãe ou o pai, um familiar perdeu muito peso e qual que seria o suplemento ideal. Gente, infelizmente, suplemento sozinho não faz nada. Um exemplo que eu dou para vocês. A pessoa parou de comer, não aceita nada, e aí a gente acha que um suplemento ou 2 vai fazer milagre. Então, um suplemento, vamos colocar que ele tem 300 ou 400 calorias. A pessoa precisa muito além disso. O suplemento não vai suprir.
Então a gente realmente precisa da orientação das duas coisas. E qualquer suplemento serve? Eu gosto dessa pergunta também, né? Porque não é bem assim. Às vezes a pessoa acha que um suplemento de academia pode servir porque é proteína, mas não é assim. Tem muitos suplementos de academia que acabam até mesmo por prejudicar mesmo o curso da doença, piorando mesmo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma outra coisa que eu gosto de pontuar é o módulo. O que eu chamo de módulo de proteína, né? São módulos que são específicos de cada nutriente, né? Tem módulo específico de proteína, tem um módulo só de carboidrato, tem só de fibra, são nutrientes isolados, né? E aí uma vez perguntaram no grupo se pacientes com ela podem usar glutamina. E aí eu já vou entrar em uma outra questão. Vocês usam Riluzol. E o Riluzol, em que ele atua? Ele auxilia no bloqueio da liberação do excesso de glutamato que tem no organismo, que é uma substância que em excesso ela pode ser tóxica e fazer lesão celular. Então, se ele atua bloqueando esse mecanismo, o que a glutamina poderia fazer num paciente com ela? Ele poderia aumentar a produção desse glutamato. Então, se a gente pensar, bom, se o Riluzol, que é algo comprovado que auxilia, e ele bloqueia um processo, eu vou dar um nutriente que faz o contrário? Não, eu não vou poder fazer isso. Por quê? Eu não estou falando que a glutamina só vira glutamato. Não, ela pode virar outras coisas no organismo. Mas a gente não conhece o organismo das pessoas, né? E como o paciente com ela tem a tendência de ter esse glutamato mais em grandes quantidades, a gente tem que tomar cuidado com essa glutamina. Então, se me perguntarem, realmente glutamina não é recomendado, ok? E aí, só falando uma coisa, porque eu acho que é uma curiosidade, e a gente sempre trabalha muito nisso, né, Tamara? No Riluzol com relação à administração. É importante a gente dar o Riluzol, que ele seja tomado 1 hora antes da refeição por via oral ou da dieta por sonda, ou 2 horas após. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente aproveita mais a absorção dele no organismo. Agora, continuando, voltando com relação do emagrecimento. Às vezes o paciente está com a alimentação já orientada, está com uma suplementação também, mas continua perdendo peso. E aí? E agora? Como é que a gente faz, né? Provavelmente pode ser que o paciente vai ser orientado a realizar uma via alternativa. Que o que eu falo que é uma via alternativa? Uma gastrostomia, né? É aquela sonda que é colocada na barriga, que vai direto no estômago, né? E assim, quais são os critérios que são utilizados para ser realizada essa gastrostomia? Não necessariamente é só a parte nutricional. Ah, ele emagreceu? É a gastro, só isso? Não, tem vários fatores. A gente pode ser a parte nutricional, o emagrecimento de uma quantidade significativa do peso, pode ser uma disfagia, essa dificuldade de deglutir, uma disfagia moderada. Isso, CVF próximo a 50. Então, assim, resumindo, o que a gente vai fazer para definir uma gastrostomia? Equipe multidisciplinar. A nutricionista nunca vai definir sozinha. Ah, o paciente precisa fazer uma gastrostomia. Não. Ela precisa da fono, precisa do médico, precisa do fisioterapeuta. É um conjunto. E esse conjunto de profissional vai decidir junto com o paciente, expor os benefícios, expor o que é melhor para ele, para poder realizar essa gastrostomia. Ótimo, mais uma pergunta. Fiz a gastrostomia. Tô livre de desnutrir? Tô livre de desidratar? Não, não é assim. A gastrostomia é uma excelente forma, assim, de nutrição, de manter o paciente bem hidratado. Entretanto, se ele tiver um profissional do lado e uma boa orientação. Porque às vezes você fez a gastro, só que aí você não sabe quanto de dieta que passa, quanto de água que vai passar por ali. Então vai adiantar alguma coisa? Infelizmente não. Então a gente também tem que estar bem respaldado com orientações específicas para o paciente. Porque às vezes eu tenho o João que recebe, um exemplo, 1.500 calorias e o Marcelo precisa de 2.000, mas ele está sem uma orientação, ele está recebendo a mesma coisa que o João. Ele vai desnutrir? Com certeza. Então a gente precisa desse acompanhamento também, ok? E aí, a mesma coisa serve para a água, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a hidratação é extremamente importante para os pacientes.
Só que a gente tem que tomar cuidado com a desidratação e com a hiperidratação. A gente fala muito da desidratação, esquece que a hiperidratação também não é benefício para ninguém, né? E por que eu falo isso? Isso porque tem alguns medicamentos que os pacientes, né, com ela usam que pode reduzir o sódio. E aí, quando eu dou uma quantidade excessiva de água, eu posso reduzir ainda mais esse sódio no organismo, que é quando a gente fala que o paciente pode ter uma hiponatremia. E essa hiponatremia, o paciente pode ficar prostrado, pode ficar confuso, não ficar no estado normal dele. Então, esse monitoramento também é de extrema importância, né? E aí, assim, muitas vezes, é bom a gente tirar essa dúvida também, quando o nutricionista faz uma orientação sobre hidratação, a gente tem que entender que a gente tem que fazer cálculos em cima da quantidade da água que vem da dieta, quantidade de água que eu vou lavar a sonda e quantidade de água que eu vou dar livre para o paciente. Então, às vezes, os pacientes até me questionam, nossa, mas vai ficar só 500 ml para hidratação? Mas é porque na dieta, às vezes, em 1000 ml eu já tenho 800 ml só de água. Eu tenho para lavar a sonda por causa de medicamento, eu tenho que lavar a sonda por causa depois de dieta. Então, a gente tem sempre que considerar essas situações também, ok? E aí, a falta da água também, né? A gente tem que tomar esse cuidado como a gente vê mais isso, né? A gente, por causa do intestino, isso é importante, mas eu vou comentar isso mais pra frente com vocês também. E aí, eu tô falando de hidratação, mas eu gosto de falar de uma outra história também. Paciente com ela, a gente vê muitas vezes e discute mais a parte de desnutrição. Mas isso significa que eu tenho que dar um excesso de nutrição para o paciente? Também não. Então, muitas vezes, se um paciente está muito desnutrido, eu não vou poder dar dieta em excesso para ele em primeiro momento. Senão, eu vou sobrecarregar a parte respiratória desse paciente e a gente vai levar a sérias consequências também. Então, às vezes, a pessoa fica assim, nossa, mas é só isso de dieta por enquanto? Sim, por enquanto, até a gente chegar no objetivo final, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o excesso de nutrição para não sobrecarregar outras partes e prejudicar o paciente. E uma outra coisa que eu não falei sobre a gastrostomia, que eu queria voltar um pouquinho, é que, às vezes, quando o paciente vai deixando, não procura os profissionais e vai desnutrindo, ele passa do momento de fazer a gastrostomia. A gente perde a hora de fazer a gastro. Isso. E aí, o que a gente precisa fazer? Pôr uma sonda no nariz que vai até o estômago ou até o intestino. Ele precisa ficar um tempinho com essa sonda, né? Porque não pode ficar tanto tempo, senão há algumas complicações, como sinusite, otite. Então, não é recomendado ficar muito tempo. Mas a gente vai precisar desse método até ele chegar num estado nutricional um pouquinho melhor para conseguir fazer uma gastrostomia. Então, a gastrostomia também tem um tempo. Não é esperar o paciente desnutrir demais para poder fazer. Não é isso, Tamara? Com certeza. Então, joia. E aí, uma coisa que eu queria falar para vocês, e eu acho que vocês vão gostar muito, é a questão de constipação. Porque o que mais a gente vê é o pessoal perguntando, ih, constipação? Ih, meu pai tá constipado, minha mãe tá constipada, ih, o que eu faço? Então, o paciente com ela realmente ele pode apresentar sim constipação, tem uma tendência maior para constipação por vários motivos. Então, a gente tem que ver redução de atividade, né? Porque as pessoas questionam, não, antes ele tinha um intestino bom, mas a gente tem que lembrar que antes ele tinha às vezes uma atividade muito maior e atualmente ele está mais na cadeira, ele está mais deitado, então isso realmente lentifica um pouquinho esse processo intestinal. A falta de fibra na dieta e o extremo também, o excesso de fibra na dieta sem água. Então, se eu dou achando que eu estou beneficiando, nossa, eu vou dar fibra aqui, fibra ali, fibra aqui, e não vou esquecer da água, a gente também pode levar um paciente a ter uma constipação bem séria, né? Outra, a força mesmo, o paciente não consegue ter força para evacuar, né? Isso realmente acontece com esses pacientes. Mas a gente tem como auxiliar de várias maneiras, né? Então, primeiro, avaliar a quantidade de água. Ele está recebendo água suficiente? Ele está sendo bem hidratado? O tipo de dieta, tem fibra? Não tem fibra? Vamos avaliar.
Massagem, existem massagens para auxiliar o funcionamento intestinal, para tirar esse desconforto e até eliminar os gases também, que auxiliam bastante, porque se fica os gases, aí a barriga distende, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho também. Sucos laxativos, eu acho que eu já dei até algumas receitinhas, e os pacientes mesmo já passam algumas receitas, né? Suquinho de laranja com ameixa. Só não pode o tal do chá de sene. Pelo amor de Deus, sene não. Isso machuca o intestino de vocês. Funciona, mas machuca o intestino de vocês e futuramente o intestino não vai funcionar sozinho. Chá de sene não, gente, bem lembrado, Tamara, bem lembrado. Chá de sene não. E outra coisa, uma coisa que eu já falei com alguns pacientes, eu acho que vale a pena passar para vocês. Não deixe jamais o paciente constipar. Então, assim, passou 2 dias, não tá fazendo, já liga o pisca-alerta, porque ele tem que fazer. Se o paciente ficar constipado, ele vai ter uma dificuldade de eliminar essas fezes e a parte respiratória também vai ficar complicada, vai ser prejudicial, né? Vai prejudicar essa parte respiratória, ele não vai conseguir respirar direito. Então a gente tem que pensar que a parte intestinal também interfere nessa questão, né? Só falar uma coisinha, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai abrir as perguntas. Então, todas as perguntas que vocês estão mandando, eu já estou dando uma olhadinha aqui. Vou passá-las para a Jennifer daqui a pouco. Mas o pessoal já está pedindo para passar de novo a receita do coquetel laxativo. Constipação. Então, o que acontece? Eu vou repito, né? Suco de laranja, né? Com mamão e ameixa. Né? Essa ameixa que a gente compra desidratada, a gente bate no liquidificador e oferece para o paciente. Aí tem que ter um cuidado, né? Tem que ver se tem que coar, se tem que espessar, se tem que passar pela sonda, ele tem que estar bem homogêneo para não obstruir a sonda, tá? Então essa é a receita do coquetel, que para alguns pacientes realmente funciona bem. Isso, e o chá que a gente disse que é contraindicado é o chá de sene. Isso. Chá de sene. Isso, que ele é bem... Tem alguns medicamentos que tem um nome, mas na composição fala lá chá de sene. Tem vários componentes e um deles é chá de sene. Aí vocês, vendo isso, sempre que for algum laxativo, procura atrás. Lê a bula lá, assim, tem sene, descarta. Eu sei que realmente funciona, não vou falar que não funciona, funciona. Mas realmente ele traz um malefício muito ruim a nível intestinal. Para ele funcionar, ele sai machucando o intestino. Então isso não é bom. Combinado? E aí a gente tem um extremo. Eu falei de constipação, mas a gente também pode ter diarreia. O paciente pode ter diarreia. O que pode causar, né, essa diarreia no paciente? Às vezes eu administro dieta muito rápido, isso pode dar diarreia no paciente. O tipo da dieta também pode dar a diarreia. Às vezes o paciente realmente não tolera determinada dieta, a gente tem que avaliar uma troca. E uma outra coisa, muitas vezes, infelizmente, o paciente pode apresentar pneumonia de repetição e para tratar precisa do antibiótico. E o antibiótico, sendo necessário, ele acaba por devastar o intestino mesmo. O que eu falo de devastar? Ele sai tirando bactéria boa, bactéria ruim, tudo ali, ele não seleciona. Então a gente pode lançar mão de probiótico, que tem até alguns estudos que são até favoráveis com relação a ela sobre os probióticos em questão de modulação dessas bactérias boas. Então o malefício não vai ter. Então o probiótico nesses momentos é bem-vindo e muito bem-vindo. Porque aí, só coisas constipantes, a gente colocar um suquinho de caju e tudo em questão de antibiótico, gente, não vai ajudar tanto a repor, a melhorar esse intestino do paciente, ok? Aí agora eu queria que vocês refletissem numa pergunta, e eu acho que vai servir para muita gente. E eu fiz a pergunta para Tamara já mais cedo. Olha só, muita gente, às vezes eu pergunto assim, quanto tempo você administra a dieta do paciente? E como você administra? Eu falo assim, eu administro por seringa, tá? Até aí tudo bem, ok. Em quanto tempo? Aí às vezes 300 ml vai em 3 minutos, vai em 2 minutos. E eu pergunto para vocês, vocês comem uma sopa de 300 ml em 2 minutos? E aí, você come? Em 2 minutos? Não, porque comer rápido ajuda a engasgar. Essa é uma boa lembrada. Lembrada, muito bem. Mas assim, o paciente que tá com gasto, às vezes a gente vai aplicando 300 ml direto em 2 minutos. A gente tem que lembrar que se eu que estou comendo não consigo em 2 minutos,
por que que no paciente que está com uma gastro eu tenho que administrar uma dieta tão rápido assim? Quando eu como pela boca, tudo bem que vai passar por um caminho um pouquinho mais longo do que pela gastro, mas acaba no estômago. Eu falo assim, o destino, teoricamente, é o mesmo, estômago e o intestino. Então, não tem por que a gente fazer uma dieta tão rápida assim. E aí, eu fico perguntando, então para que tanta pressa? Por que não pode demorar mais 5, 10, 15 minutos, né? Tudo bem, não precisam ser 2 horas de dieta, mas 2, 3, 4 minutos é muito pouco, gente. E às vezes uma simples conduta de mudança de tempo faz uma diferença em distensão, em diarreia, em muitas outras, vômito, em muitas outras coisas. Que às vezes a gente vai procurar, nossa, é a dieta que ele tá tendo intolerância. Não, às vezes é só o volume administrado muito rápido, né? E aí, eu queria que vocês, né, prestassem atenção em algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Porque pode ser que tem gente, pessoas mais antigas no grupo, né, que já conhecem a doença, já mexem com a dieta integral, mas tem gente que está começando agora. Então, assim, a gente tem 2 formas de administrar a dieta. Então, a gente tem o equipo com o frasco, que eu vou mostrar para vocês, o frasquinho aqui, e o equipo, esse aqui é o equipo, que a gente chama para gotejar, tá bom? Então, a gente conecta essa tampinha aqui, né? Vou mostrar para vocês só para saber. A gente conecta aqui, tudo bem? E a gente vai controlar gotejamento por aqui, ó. Por esse rolãozinho aqui. É aqui que a gente abre e fecha. Essa é uma forma quando a gente fala por equipo, né? Equipo e frasco. Bom, e a gente tem a seringa. A minha seringa é de 20, mas é porque eu não achei de 60 ainda aqui. Mas geralmente a gastrostomia é melhor a de 60 mesmo para encaixar. Mas existe a forma por seringa também, em bolos, né? Tem problema fazer por seringa? Não. Geralmente eu, Jennifer, gosto de orientar bastante os pacientes em primeiro momento a fazer pelo equipo e pelo frasco. Por quê? Pode demorar um pouquinho mais? Pode demorar um pouquinho mais. Até 1 hora, mais ou menos, porque geralmente eu peço para correr dieta em uma média de 70 gotas por minuto. Mas é porque ali a gente consegue sentir se o paciente vai tolerar a dieta. Por quê? Se ele está no gotejamento reduzido, eu não vou ter problema com dieta correndo rápido, se ele seguir as orientações. Então, eu vou ver se a formulação ele vai conseguir tolerar, né? E depois, nada impede de eu mudar para seringa. Mas, assim, tem algumas pessoas que preferem já ir para seringa. Então, o que eu queria pedir para vocês? Vamos tentar evitar de passar dieta rápido pela seringa. Se a gente conseguir passar 20 ml por minuto, seria muito interessante. A gente até no vídeo de broncoaspiração que a gente fez um tempo atrás, a gente até comentou, porque mais do que isso, realmente, às vezes, para o paciente é demais, é muito rápido. Combinado? Vamos deixar as coisas aqui. E agora, distensão abdominal. Também é uma pergunta que as pessoas nos últimos dias têm feito bastante, né? Tem vários motivos. Um é a própria constipação. Então, às vezes, o paciente fica sem evacuar muito tempo, ou então tem um funcionamento que, na verdade, o intestino não está funcionando. Por isso que eu pergunto muitas vezes, está evacuando, mas a quantidade é muito? Porque às vezes saem umas fezes líquidas, mas o volume mesmo de fezes está retido ali, está endurecido. E a pessoa acha até que o paciente está com diarreia, mas na verdade não é. Parece uma diarreia, mas na verdade as fezes endurecidas estão ali, que estão impedindo o fluxo, aí sai só uma quantidade pequena líquida, né? Então isso a gente tem que tomar bem cuidado e observar. Constipação por causa de distensão. Dieta rápida, também que eu falei no caso da diarreia, pode ser também motivo da distensão. A redução da atividade do paciente também pode levar a uma distensão, né? O excesso de formação de gases mesmo, por não conseguir eliminar, e até uma gastroparesia. O que a gente chama de gastroparesia? É uma lentificação do estômago em esvaziar o conteúdo que está ali, né? Mas a gente tem como auxiliar nisso? Claro que tem, sem problema nenhum. A gente pode rever a quantidade de dieta que eu tô dando, né? A gente pode rever o tipo da dieta e até mesmo envolver o médico nessa questão. Olha, doutor, o meu familiar, ele tá com dificuldade, tá ficando com o abdômen muito estendido. E aí a gente tem medicamentos hoje que podem ajudar.
né? Que a gente fala que são os procinéticos, que ajudam mesmo a liberar mais rapidamente os alimentos, tudo que tem no estômago, para não causar esse desconforto. Porque muitas vezes o que eu sinto é, tá com empachamento? O que as pessoas fazem? Vão diminuir a dieta. Infelizmente, isso vai dar uma repercussão na parte nutricional do paciente, né? Então a gente tem que pensar em todos os lados, em todas as profissões. O que o médico pode me ajudar, o que a nutrição pode me ajudar, o que a fono pode me ajudar, o que o fisioterapeuta pode me ajudar, o que realmente pode, né? E a distensão, a Tamara estava até lembrando mais cedo, a questão da ventilação, que também pode dar, né? Então são vários motivos, é todo mundo dando um palpite naquilo que realmente pode ser até a gente acertar. Então por isso que a gente precisa de todo mundo junto e sempre das informações. Às vezes o paciente pergunta pra gente no grupo algumas perguntas e a gente chama de certa forma mais isolado, por quê? Porque são muitas perguntas que a gente tem que fazer. E são coisas, às vezes, muito específicas. Exatamente. Por mais que a gente goste de deixar as informações todas no grupo, para essa informação rodar, para ela atingir o maior número de pessoas, algumas coisas ainda vão ser muito específicas. Uma coisa que vai valer para a Jennifer não vai valer para mim. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, olha, te chamei em box, conversa comigo lá. Isso, e aí a gente pergunta mesmo. E às vezes é uma perguntinha, de uma perguntinha que vocês fazem, a gente tem que fazer várias outras até a gente entender o que está acontecendo para que a gente consiga dar uma resposta para vocês, ok? E aí, uma outra coisa, se o paciente tem uma distensão, se ele está com o intestino preso, ele corre o risco de vomitar, né? E isso é uma das coisas que a gente tem que tomar mais cuidado, porque junto com o vômito pode vir broncoaspiração. E broncoaspiração leva a pneumonia. O paciente com pneumonia vai com antibiótico. E aí, às vezes, a chance de infectar, de emagrecer é muito maior. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem como evitar? Também tem como evitar. Posicionamento do paciente é de extrema importância. A Tamara falou isso semana passada, mas é bom a gente reforçar. Então, por via oral, 90 graus sentadinho. Por sonda, tanto no nariz quanto na gastrostomia, ficar recostado de 30 a 40 minutos no mínimo, né? Ficar naquela posição para que realmente não tenha um refluxo e volte aquele alimento ou até mesmo uma secreção, né? E ele faça uma aspiração e desenvolva uma pneumonia, né? Que realmente não é tão interessante assim. Na verdade, não é nada interessante, né? Uma outra coisa importante sempre observe o abdômen do paciente antes de dar qualquer coisa, né? Então, chegou o horário de eu ofertar uma segunda dieta do dia. Deixa eu olhar o abdômen como é que tá. Tá inchado? O que eu faço? Vamos perguntar, vamos saber o que vai fazer. Porque se eu começar a dar dieta em cima daquele abdômen distendido, o que eu vou fazer? Vômito. Vai ter adiantado dar aquela dieta? Infelizmente, não. Aí a gente pode complicar de outro lado. Outra coisa que pode ser sinal de broncoaspiração, a Tamara pode até me ajudar nisso. Tosse, engasgo, febre, né? Sinal de tá broncoaspirando. Dificuldades respiratórias relacionadas ao horário da dieta. Às vezes também até, né, como eu falei, dificuldade respiratória, mas pode ter também uma falta de ar, ou até mesmo uma cianose, né? Ficar um pouquinho mais arroxeado, azulado. Então, vários sinais então, que a gente consegue observar, né? E aí eu vou entrar em algumas outras coisas agora. Por exemplo... Estamos quase, viu, Jorge? O Jorge quer as perguntas, mas estamos quase. Já estamos indo. Eu só preciso terminar, porque eu sei que tem um monte de gente. A não ser que o pessoal não queira saber de coenzima Q10, não quer? Metilcobalamina. Então a gente não vai falar. Não falo, não. O que é pra fazer? Então, olha só, nós já estamos terminando. Mas o que acontece? A coenzima Q10. Bom, ela é um antioxidante, né? O que a gente chama de antioxidante? Quando as pessoas, hoje em dia, falam muito assim, envelhecimento precoce, radical livre. Então, ele ajuda a combater substâncias que não seriam benéficas para o nosso organismo, né? Além de ajudar também no processo de produção de energia. Então, tem estudos falando positivamente para ela? Sim, tem. E só que a dosagem não é muito conhecida. Essa dosagem é específica. Não é falado isso. Mas já se mostrou que até 3.000 miligramas por tempo limitado. E eu falo, gente, vocês não começam a tomar coenzima Q10, nada por conta própria. Até porque existem contraindicações. Paciente com problema hepático, paciente que usa remédio para raliar o sangue, que são os anticoagulantes, tem que ter um cuidado. Não é que não posso usar, mas tem que usar ainda com uma cautela maior com um profissional. E uma outra coisa que me preocupa é
ela tem resultados bons, sim. Só que atualmente a gente só tem ela em forma de cápsula, né, comprimido. E aqueles pacientes com disfagia, como que vai conseguir engolir uma cápsula ou um comprimido? É arriscado. E por gastrostomia, se a gente abrir ali, também a gente não tem tanta certeza se vai dar certo. Até porque a gente precisa consumir refeições que tenham gordura. Então, por exemplo, próximo de uma dieta integral, né? Só que hoje, passando mais um tempinho, se Deus quiser, a gente tem algumas novidades com relação à formulação diferente para falar para vocês de colocar na língua, né? Por enquanto ainda a gente está vendo isso. A gente comentou sobre isso hoje, né, Tamara? Para que não seja em cápsula, para que seja em comprimido, então a gente já está olhando isso. A gente está procurando saber qual é essa possibilidade. A Jennifer já está conversando com algumas farmacêuticas e tudo, para ver qual a possibilidade de ter outra forma de administração, né, da coenzima sem ser para aquela cápsula gigante. Isso, para que a gente não tenha esse problema da deglutição, senão a gente resolve de um lado e piora do outro, né? E aí, assim, alguns estudos têm falado, porque perguntaram outro dia também, sobre glicose alta. Realmente, os pacientes com ela, eles podem ter um pouco mais, a glicemia um pouquinho alterada. E alguns estudos falam que, para alguns pacientes, isso pode ser protetor, porque mais pacientes idosos podem ter um efeito protetor, porque, teoricamente, iria aumentar o colesterol, iria aumentar o peso, que poderiam ser fatores protetores, né? E com relação à metilcobalamina, também em altas doses, né, poderiam ser bem favoráveis, por causa de um outro aminoácido que a gente é produzida, que também causaria um efeito semelhante ao glutamato, né? Então, quando a pessoa recebe metilcobalamina em altas doses, ela consegue reduzir um pouquinho essa substância no sangue e isso auxiliaria, sim, os pacientes com ela, ok? Eu acho que é só, porque o pessoal está ansioso com as perguntas. Vamos ver. Então, vamos ver, hein, gente? Eu vou voltar lá no começo. Então, vamos lá. E o pessoal vai mandando aí pra gente, hein? Lá no comecinho, né? Mirelle, Ana Cláudia, o Jaime, o Arthur, o pessoal dando boa noite pra gente. Boa noite. A Rosilda, o Maurício, a Ana Cláudia, a Guta, o pessoal todo cumprimentando a gente. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. E aí, quando a gente começa nas perguntas, o pessoal perguntou o nome, mas o pessoal falou, é a Jennifer. Aí vamos lá nas perguntinhas. E enquanto isso, pessoal, enquanto eu tô achando aqui, preciso de lembrá-los, hein? Último dia, últimas horas, últimas vagas. Corre lá na ficha de inscrição do mutirão, porque hoje é o último dia para se inscrever. Não vai perder, pessoal, hoje é o último dia. Luciana Medeiros, eu que agradeço, que bom que pude ajudar de alguma forma, que Deus o tenha e a gente tá aí para isso mesmo, viu? Aí o Adilson Custódio pergunta pra gente, a dieta para redução de peso é sempre sem indicação para pacientes com ela? Então é contraindicado de dieta para redução? Sim, a dieta para redução do peso nos pacientes com ela sim é contraindicado. Até porque o paciente com excesso de peso, tem estudos mostrando que eles são fatores, que é um fator protetor. Então a gente realmente não indica a perda de peso para o paciente com ela. E porque é uma das coisas que infelizmente acaba acontecendo com a maioria, a perda de peso, que é o que a gente tenta combater, a gente tenta segurar ao máximo. Então é contraindicado. Como que é o nome dele? Foi o Adilson Custódio. É contraindicado, Adilson. Isso. Denise, um abraço, querida. O Enilton tá mandando uma boa noite para a nutricionista gata predileta dele. Um beijo, Enilton, você é muito querido, viu? Ai. E aí o pessoal mandando. E aí a Neide tá perguntando pra gente. Neide França. O que acontece com o paciente que só toma o Ensure? Isso é suficiente para o paciente? E tá perguntando também se seria prejudicial, só o Ensure. Na verdade, a gente tem que avaliar algumas coisas, aquilo que eu falei antes. O que pode acontecer com o paciente? Ele toma, por algum motivo, só esse suplemento? Foi a indicação de alguém? A gente tem que avaliar essas coisas. Ele diminuiu a alimentação? Só o Ensure que está conseguindo suprir as necessidades? Então, eu volto realmente no que eu falei. Se ele estiver só por conta dessa suplementação, há um risco, sim, dele poder emagrecer.
porque a suplementação sozinha ela não segura o paciente. Muito bom. A Jussara Pedroso está dizendo, né? Tá dando boa noite, está falando que tá achando boas as explicações. A Elza Stockler, ela pergunta pra gente: e se o paciente se recusar a fazer a gastro? É uma decisão dele, né? A gente tem, como profissional, a gente tem por obrigação de explicar os benefícios, né, que a gastro poderia trazer, né? Igual eu falei bem no início, a questão de nutrição especificamente, falando agora, é qualidade de vida, né? Mas assim, a gente também não pode obrigar o paciente a tomar essa decisão. Se ele optar por não fazer, a gente não pode obrigar. A nossa função é explicar realmente que seria importante. E aí também, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai tentar dar, né, o apoio, então assim, dar o suporte de outras formas para tentar compensar. Claro. Não seria o ideal, não seria o melhor, mas a gente respeita e trabalha em cima disso, né? O Ricardo Xavier está dizendo que são dicas preciosas. Muito obrigada, Ricardo. Aí a pessoa aqui é Santo Rodrigues da Silva. Aí ele tá dando boa noite e tá falando sobre o aumento do estômago, da barriga. Ele deve estar se referindo à distensão. Aí, deixa eu ver. Santo Rodrigues. O que a gente tem que avaliar? Se você come ainda pela boca, porque eu não falei isso, né? Mas, por exemplo, o paciente que se alimenta às vezes por via oral, eu falei muito da gastro. Mas se for um paciente que se alimenta ainda por via oral, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Tentar mastigar bem os alimentos, porque se o alimento também for, de certa forma, mais inteirinho pro organismo, pro estômago, acaba gerando um processo maior de gases também. O conversar enquanto come, ou às vezes às vezes a pessoa consegue, ainda toma líquido também enquanto come, isso gera realmente também uma distensão abdominal. Agora, em questão, se for uma gastrostomia no seu caso, porque não especificou, mas a gente tem que tentar fazer aquelas outras coisas que eu falei. Observar se o intestino está funcionando bem, né? Observar se o tipo de dieta que está usando, né? Se uma massagem seria viável, porque tem muita gente que não conhece e que às vezes seria importante. A gente vai gravar um vídeo dessa massagem. Vamos. É uma massagem que ela auxilia a liberação dos gases. Nós vamos gravar. E que isso pode realmente estar propiciando essa distensão. Então a gente tem que avaliar direitinho esses pontos, tá bom? Isso. Aí depois ela complementou pra gente que ela se chama Ana. Ana. É porque Santo Rodrigues é só o nome do Facebook. Então te respondemos, viu, Ana? A Elisângela Batista tá falando pra gente aqui que a mãe dela tá precisando mesmo de uma avaliação nutricional porque ela vem perdendo peso. Então, muito importante. Sim, é bom, Elisângela, procura, eu não sei de onde que você é, mas é bem importante procurar um nutricionista próximo. Às vezes, se você quiser conversar com a gente, às vezes a gente até vê uma nutricionista tem alguém mais próximo, né, Tamara? Dela também. Ou se, né, a profissional não tiver uma familiaridade com a esclerose lateral amiotrófica, né, com as doenças neuromusculares, pode procurar a gente. Por favor, pode entrar em contato que a gente auxilia sim, sem problema nenhum. A Camila Santos, boa noite. Camila, ela tá falando que o esposo quase não toma água e tem passado muito mal. Muita falta de ar. Este tempo seco está passando mais mal ainda o que fazer. Então, primeiro pensando na falta de ar propriamente dita, a gente tem que ver toda a parte respiratória, se ele está sendo bem acompanhado, né, por uma equipe de fisioterapia, por pneumologia. Então, tem condição de demitir também, né? Isso, a gente tem que ver toda essa parte. E aí também tem a questão da água. Por que ele está tomando menos água? É por disfagia? Ele está tendo dificuldade de engolir, né? E aí a parte nutricional também. Se não tiver essa parte toda que a Tamara falou de dificuldade, né? A gente tem que ver, porque às vezes tem gente também que não gosta de hidratar, não gosta de água. Então tem algumas alternativas que a gente pode fazer. Dar um gostinho na água, né? Colocar, por exemplo, uma folhinha de hortelã na água para dar um gostinho, ou alguma outra fruta, né? Isso dá um sabor diferente. Ou às vezes um suco mesmo também não serve para substituir água de maneira alguma, mas serve para complementar, né? Então o que eu aconselho fazer? Pode colocar um pouco de suco, não é o ideal, mas pode auxiliar.
e às vezes aromatizar a água, que às vezes dá um gostinho, ele pode tolerar um pouquinho melhor. Uma folhinha de hortelã, né? Sim. Numa jarra de água, Sim. rodelinha de laranja, Maçã, de limão, tudo. maçã. Tudo isso dá um saborzinho, né? Faz a água Auxilia. ficar diferente. Sim. Dá uma tapeada. A Guta Andrade, né, falou que a mãe dela também tem dificuldade, né, para ingerir água. E aí a Claudinha Vieira tá vindo com a pergunta pra gente. Uma dieta para paciente obeso que não tem perda de peso. Sabe-se da dieta hipercalórica, mas o que você fala sobre a low carb para o paciente com ela? Então, a paciente low carb não é indicada. Então, deixa eu explicar A por dieta partes. A low carb Assim, o que significa low carb? A gente tem uma quantidade reduzida de carboidrato, até aí tudo bem, né? Porque realmente a gente também não pode dar um excesso de carboidrato ao paciente com ela, justamente pela parte respiratória. Aí a gente vai ter um aumento de gordura e um aumento de proteína. Novamente, até aí tudo bem. Entretanto, é uma dieta que tem baixa caloria. E a gente sabe que a gente precisa de caloria, mais proteína, mais gordura e um pouco sim de carboidrato para manter esse paciente bem equilibrado também. Então a low carb não seria indicada justamente porque ela tem uma quantidade calórica muito baixa. Mesmo o paciente sendo obeso, não é recomendado. Isso. O Sérgio Henrique Mendes, eu acho que ele está querendo uma opinião sua sobre a administração de proteína como suplemento. Administração como suplemento? Como assim que seria? Administração de proteína como suplemento? Sérgio, você repete pra gente? Só tenta especificar um pouquinho melhor. Porque a proteína, ela serve realmente, igual eu falei, do módulo, existem vários. Então, assim, é uma forma da gente suplementar também. Mas explica só um pouquinho melhor para eu tentar esclarecer. Isso. A Lúcia Vasconcelos falou, passa as receitas novamente. Seria a receita do coquetel laxativo? Você Porque repete? foi a única receita. Bom, então, laranja, mamão e ameixa desidratada, aquela sem caroço. Aí a gente bate tudo no liquidificador e, né, se dependendo do paciente, se for uma gastrostomia, a gente tem que coar para poder passar, para ficar bem homogêneo e não destruir a sombra. Se for um paciente que ainda consegue, não tem problema de deglutição, às vezes nem coar a gente precisa. Tudo bem? A Patrícia Brandão tá falando aqui que a dona Isabel toma suco verde e ela adora. Muito bem. Suco verde é uma opção boa. Quando a gente fala de suco verde, a gente lembra muito do nutriente específico que a gente fala que é o magnésio, e ele ajuda muito em contração. Então ele é muito bom. Realmente, até para funcionar o intestino, ele é muito bom. Pode continuar. Até tem suquinho de laranja, geralmente, no meio. Ótimo. Aí a Cristina Aparecida tá falando sobre a ameixa preta, né? Que é o que você falou. Sim. Janete mandou boa noite pra gente. E aí o Adilson tá perguntando pra gente o que você acha sobre o kefir. O kefir a gente pode falar como o probiótico, né? Só que a gente tem só que tomar um cuidado da origem desse kefir, né? Então, se você conhece às vezes a pessoa que te deu, né? Porque realmente depende da origem, não vejo problema nenhum de utilizar, não. Porque é justamente para ajudar nessa microbiota intestinal. Isso. A Neide França tá perguntando pra gente sobre o suco. Sucos. Isso pode ser uma constante no dia a dia do paciente? Pode dar suco? Pode dar suco, contanto que não seja exclusivo de hidratação, tá? Por quê? Quando a gente vai fazer um suco de laranja, a gente não gasta uma laranja para fazer, a gente gasta 3. Então, muitas vezes a gente dá muito carboidrato também de uma vez só, que também não é recomendado o excesso de carboidrato. Mas se a gente fizer isso ao longo do dia, 1 a 2 copos intercalando com água, eu não vejo problema nenhum. Não pode se tornar uma constância de hidratação. Isso. A Ana Villani, ela tá perguntando pra gente. Meu esposo alimenta só pela sonda. A dieta é industrializada. Posso dar suco de laranja ou de manga? Meu esposo adorava esses sucos. Desde já, obrigada pela atenção. Ou seja, passar pela sonda suco. Isso. Pode, sem problema nenhum. Aí, assim, é claro que se você passar pela sonda, ele não vai sentir o gosto. Então, adoçar, colocar qualquer coisa assim, não tem necessidade. Mas intercalar, pode passar sim. Não junta com a dieta, né? Por exemplo, misturar com a dieta ao mesmo tempo, não. Mas entre um intervalo e outro, pode passar sem problema nenhum. Isso. A Cláudia Machado, ela tá falando que a mãe dela consome kefir diariamente e que ela tá se sentindo bem, que tá indo bem. A Ana Cláudia, ela falou sobre a cáscara sagrada. Pode usar? É a mesma coisa do CN.
Também não indico, não. Tá? É Cláudia, né? Ana Isso. Cláudia? Sou Também... Cláudia Machado. Ah, Cláudia Machado? É. Também Ah, não, foi a Ana Cláudia, é isso mesmo, Ana Cláudia, desculpa. Ana Cláudia, semi cáscara sagrada, é melhor a gente tentar usar outros artifícios. Hoje em dia a gente tem muitas coisas, né? Até mesmo que é utilizado, por exemplo, tem lactulose, muitas vezes o médico receita. São alternativas que não trariam malefício realmente para o intestino. E aí é bom a gente lembrar aqui, porque às vezes a gente acha que tudo que é natural é bom. E nem sempre tudo que é natural é bom, tá? Aí a Elza falou sobre Lactogold, que deve ser uma marca, né, de lactulona. Eu vi lá embaixo, né, ainda tô aqui em cima nas perguntas, mas eu vi que chegou lá embaixo alguém perguntando o que é o kefir, né? Como é que eu vou explicar? Mas é um probiótico, né? São umas... Como é que eu vou explicar? Parece uma canjiquinha, umas coisinhas branquinhas, né? Eu brinco que são os vermes, mas as nutricionistas querem me matar quando eu falo isso, então... São umas coisinhas branquinhas e que a gente coloca para multiplicar em casa, né? Então a gente pode deixar ele crescer com açúcar mascavo, por exemplo. Então ele funciona como um probiótico, tá? A Joana tá falando que você é muito sábia. Ah, muito obrigada. Aí a Neide perguntou, eu não sei se eu já fiz essa pergunta, mas ela perguntou se o paciente pode ficar tomando só enxure. Então, o Ensure é um tipo de suplemento, muitos pacientes usam. Ele tem açúcar, então a gente tem que ver para qual tipo de paciente, né, que a gente pode realmente usar. E aí, assim, uma coisa que eu gosto de falar, não é porque a gente falou aqui que o paciente com uma glicemia alterada é protetor que a gente vai sair dando açúcar para o paciente. Então, por exemplo, se é um paciente diabético, provavelmente eu não vou indicar um Ensure para esse paciente. Mas assim, se a pergunta for direcionada se ele ficar só com Ensure, não, ele precisa de uma alimentação também que ajude ele a atingir as necessidades calóricas e nutricionais de um modo geral dele. Isso, muito bom. Joana, um abraço para você, nós somos muito atenciosas. Agora, o Carlos Vigiani, ele diz que ele toma vitamina E. Ele quer saber se está correto ele tomar vitamina E. A vitamina E, assim como outros nutrientes, malefício não vai fazer, até porque ele pode funcionar realmente até como protetor de membrana da célula, né? Então ele pode também vir a proteger a célula. Então, malefício nenhum vai trazer, não. Só a gente não pode falar que é uma coisa que realmente vai trazer algum benefício, porque isso são, os nutrientes de um modo geral são algo muito estudados ainda. Então a gente não tem um ponto final, mas malefício não vai trazer, não. Isso. Só lembrar, pessoal, se por algum motivo travar o vídeo, der algum erro na transmissão, que às vezes depende da internet, né? Não se preocupem, isso tudo está sendo gravado, vai ficar disponível no grupo e depois ainda vai para o YouTube. Então, se perder algum pedacinho, não tem problema não. Depois volta aqui e assiste, que aí a gente consegue terminar de passar as informações. A Ana, né, que está com o Facebook Santo Rodrigues, ela perguntou sobre a halitose, se poderia ser por causa da salivação. Se for para aquela saliva que fica parada na boca, sim, né, causa sim um pouquinho. Ou às vezes também pode ser, se o paciente é diabético, tem isso também, né, que pode proporcionar isso também. Na verdade, tem vários motivos, né? A salivação que você falou que pode ser, essa questão de ser diabético, a própria higienização também, né? A Claudinha Vieira, ela falou, Jennifer, por favor, minha mãe e meu irmão são gordinhos, não há desnutrição, são acometidos pela ela familiar, não tendo disfagia e nem perda de peso. Há uma indicação, foi aquilo que a gente falou, da dieta low carb. E aí a Jennifer já explicou pra gente. Mas aí, Claudinha, qualquer dúvida, depois procura a Jennifer, tá bom? A Rocha Forte disse que está aprendendo muito com a gente, que bom. A Mari Bento Santiago, ela está perguntando pra gente se o paciente com ela pode tomar ômega 3. Sim, poderia, não tem problema nenhum. Ele funcionaria como anti-inflamatório, né? Só que o ômega 3 a gente tem que olhar vários fatores. A mesma questão da coenzima Q10 e até mesmo da vitamina E, a questão da cápsula, se o paciente consegue tomar, porque geralmente a cápsula de ômega 3 é grande, não é pequena. A procedência desse ômega 3, porque se for um ômega 3 que a gente não conhece, ele está muito contaminado com metal pesado, e esse metal pesado, ao invés de ajudar, vai prejudicar a parte de neurônio,
sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com a procedência desse ômega 3 e ver quantidade, a dosagem também, porque tem algumas contraindicações, né? Mesma coisa, paciente com anticoagulante tem que tomar cuidado também, não pode usar assim. Então tem que ver as indicações, mas se for ômega 3 bom, se tiver conseguindo deglutir e se foi uma indicação de quantidade por dia, uma cápsula, por exemplo, sem problema nenhum. Muito bom. A Guta Andrade perguntou sobre os antioxidantes, como a coenzima Q10, a gente falou, né? E o Benito Hernandes, ele tá falando que a esposa se alimenta na forma pastosa. Então parece que ela consome cenoura e beterraba, batida, purê de batata, tudo batido via oral bem devagar, sucos e água com espessante. Enxure no trem Active, durante o dia, várias vezes. Alguma restrição a esses suplementos? Não, eles podem ser utilizados. Pelo que eu tô vendo, como usa no trem, como usa em chu, geralmente foi uma indicação de nutricionista, porque parece ter uma alimentação bem equilibrada, né? Equilibrada que eu falo assim, com vários legumes, vários nutrientes, já tem um espessante, então provavelmente vocês tiveram um auxílio de algum profissional. Então, a princípio, não. A princípio, poderia utilizar. E se também não estiver engasgando nem nada, né? Sim. Tem que tudo levar pro lado da fonte, tá vendo? Tudo junto. Aí a Janete, qualquer coisa você me corrige, mas eu acho que você está se referindo à dieta pela gastro, não é? Mesmo tomando dieta, fico com muita fome. Tenho que pôr enxure junto com dieta. Mesmo com a dieta vinteral, ela sente fome. Aí a gente tem que ver uma coisa. Às vezes pode ser uma vontade, se você não comer mais por via oral, pode ser às vezes uma vontade de colocar algo na boca, né? Sentir alguma coisa, ou realmente pode ser que a dieta esteja insuficiente. Então pode ser que tenha que ter um ajuste na sua dieta integral, se for o caso de dieta integral. E a Ana Paula Andrade, ela tá perguntando se o uso de leite é indicado na dieta. A gente até deixa os pacientes tomarem por causa da parte proteica, né? Mas muitos pacientes podem sentir que pode formar um pouquinho mais de salivação, né? Uma gosminha a mais. Isso eu acho que todo mundo, quando a gente toma leite, a gente sente, fica tipo uma gosminha na boca, né? Mas a gente deixa os pacientes tomarem sim, por causa da quantidade proteica que tem, né? Só realmente se tiver alguma restrição, algum outro motivo maior, a gente exclui. A Maria da Graça Vigiane, ela fala que o irmão só toma vitamina D e Riluzol. Não, teoricamente não tem problema não. É só a gente ficar atento, porque assim, a vitamina D, a gente hoje em dia tá em alta, né? Mas o excesso dela também pode trazer malefícios pra gente, né? Quando eu falo a nível cardiovascular mesmo, né? Não em questão de gordura, mas pela função dela. Então é sempre bom a gente fazer exame de sangue e ver como é que tá. Então, se tiver em valores normais, é bom a gente dar uma controlada na ingestão. Não é bom ficar usando altas doses, não. A Guta Andrade, ela está perguntando se é possível ganhar peso só adequando a alimentação. Adequando a alimentação? Pode ser que sim, muitas vezes, mas a maioria das vezes a gente consegue isso com uma suplementação, né? A não ser que a gente consiga só deixar a alimentação bem calórica, mas nesse aspecto a gente consegue com suplemento. Aí a Cristina Aparecida Calderaro fez uma pergunta ótima. Posso usar o whey protein? Não pode usar o whey protein. O whey protein é uma dos suplementos que eu falei anteriormente. Suplemento de academia, né? Exatamente. Que isso pode até prejudicar a parte dos pacientes com ela. Então, não é indicado, não usem whey protein, por favor. A Ione Cortez, ela fala: o meu irmão engordou 5 quilos. Dá pra fazer regime? O que fazer? Não. Que bom que ele engordou 5 quilos, né? Então, mas não mexa com regime, deixa do jeito que tá, com acompanhamento nutricional, né? Mas não deixa ele fazer regime, por favor. Muito bom. Aí o Jorge falou, vamos às perguntas. Já estamos nas perguntas. Aí a Cristina diz que tá ótimo. A Patrícia Brandão tá perguntando pra gente aonde encontro as dietas prontas para gastrostomia.
Em cada região, Patrícia, né? Isso. Em cada região, Patrícia, existem lugares específicos que podem ser encontrados. Se por acaso você for de Minas, eu consigo te falar onde tem. Não, é de São Paulo. É de São Paulo? Mas se for de São Paulo, a gente consegue também achar no site sem problema nenhum. Se você quiser falar comigo, não tem problema não. Mas aí que tá. Não adianta você sair comprando dieta industrializada. A gente tem que saber a indicação. Porque às vezes você compra uma que é industrializada, mas não é específica para o caso. Então tem que saber qual que é, senão você vai gastar dinheiro também à toa e não vai servir para o paciente, tá bom? Isso. Aí a Patrícia tá falando que na segunda ela já vai começar, já vai fazer a gastro. Muito bom, na hora certinha. Muito Excelente, bem. graças a Deus. E se precisar de ajuda de orientação, a gente tá aqui para esclarecer, tá? É só chamar. Agora a Ione Cortez pergunta pra gente se pode usar creatina. Foi falado bem que poderia trazer benefícios para o paciente utilizar creatina. Realmente teve estudo falando que sim. Mas depois ficaram vários estudos inconclusivos, não falando, não mostrando benefícios sobre creatina, não. Boa. Aí a Patrícia comentou sobre a coenzima, que é 10, que é muito grande, né? E que ela faz uso da B12 também. Mas aí é aquilo que a gente falou. A Rocha Forte falando que o Jorge estava muito apressado. Eu falei muito rápido, gente. Que tem assunto, a gente vai ficando. Enquanto vocês estiverem aqui com a gente. A Rosângela Mioli, ela fala pra gente o seguinte: tenho tomado uma vitamina com leite, fruta e enxure pela manhã. Foi o que me salvou estes dias de crise de um tombo, parece que ela caiu. Só que me tira muito a fome, está correto? Não. Então, o suplemento ele tem que servir para auxiliar no ganho de peso, na ingestão. A partir do momento que a gente utiliza um suplemento e ele está tirando a sua fome para outra refeição, vai acabar te prejudicando e não ajudando no estado nutricional. Então, a gente muitas vezes pode mudar o horário. Às vezes está tomando de manhã, quem sabe à tarde não seria melhor ou à noite antes de dormir, para não interferir nas principais refeições. Às vezes é questão de mudar de horário. Isso. Aí ela fala que a palestra está fantástica. Ah, muito obrigada. E aí pergunta sobre a albumina, é bom? A albumina tem alguns pacientes que utilizam, né? Mas como é algo muito específico, vamos falar assim, que é um nutriente só, eu preferiria utilizar eles utilizam muito quando é dieta caseira para completar. Mas se fosse utilizar um outro tipo de suplemento para completar a dieta, eu acho que seria melhor utilizar um suplemento mais completo, que tenha lipídio, que é a gordura, que tenha proteína, que tenha um pouquinho do carboidrato e outras vitaminas e minerais. Isso. Aí a Cristina Aparecida, ela tá perguntando pra gente se a metilcobalamina sublingual é eficiente. Aí o que eu vou te falar? Os estudos que saíram sobre a metilcobalamina foram dela na sua forma injetável. Em altas doses. Em altas doses. Mas, por outro lado, a gente não tem nada falando que as outras formas, como a sublingual, ela não é eficiente. Então, mas a gente tem visto o relato dos nossos amigos aqui no grupo falando que é eficiente. Então, assim, pela prática do que vocês têm trazido pra gente, parece que sim, mas ainda não tem nenhum estudo que pode falar isso pra gente também, não. Isso, e a gente tem que ver, porque, pelo que eu estava conversando com essas farmacêuticas, a questão da dosagem. Às vezes, na sublingual, pode ser que eles não consigam colocar uma quantidade X, que é altas doses, da injetável, ali, né? Então, a gente tem que pensar nessa formulação também, nessa quantidade que tem ali dentro. Isso. Aí a Neide pergunta pra gente: alguma orientação sobre locomover os pacientes alguns minutos após as dietas? Não ficar só deitado? Sim, com certeza. Então, o que a gente tem que esperar? Para movimentar, fazer qualquer coisa com o paciente só depois de uns 40 minutos. Antes disso, melhor não, senão pode ter vômito. A Daniela de Lima, ela tá falando pra gente o seguinte: algumas vitaminas podem ser feitas em xaropes. Meu tio faz uso de vitamina e ômega em xarope. Não, tem algumas apresentações de vitaminas que realmente a gente consegue, mas é porque, por exemplo, a coenzima Q10 parece que não
pelo menos a informação que eu tive das farmacêuticas, que não conseguem ainda uma outra forma a não ser desse strip. Eles até falaram esse nome pra mim, strip, que é como se fosse uma folhinha para colocar em cima da língua. Esse que é o problema da coenzima Q10. Muito bom. A Elaiane tá mandando boa noite. A Daniela Renucci, live excelente, muito obrigada. A Mari Bento Santiago tá falando que o esposo está magro demais. Se ele pode recuperar o peso. A gente tem sempre que lembrar, assim, o peso até que a gente pode conseguir, só que a gente tem que ver que questão de massa magra não vai ser muito por esse lado, né? Mas assim, a gente consegue sim auxiliar. A gente ganha gordura, mas o ganho de músculo já é outra coisa. Isso, de músculo a gente tem que separar um pouquinho. Mas a gente consegue sim recuperar alguma coisa, senão não teria por que a gente fazer uma gastrostomia, não teria por que a gente investir em suplemento, né? Então a gente tem sim que recuperar. Agora, a gente precisa então urgente de um profissional para cuidar dele, porque senão a chance dele ficar emagrecendo é muito grande, né? Como a senhora falou que já tá. A Lúcia tá perguntando pra gente se a coenzima pode ser manipulada. Sim, ela pode ser manipulada. Só que o problema da manipulada é a mesma coisa. Vai ser em cápsula, muitas vezes grande, né? E que pode ser que o paciente não consiga engolir e a gente não pode abrir porque a gente não sabe da estabilidade dela. O Fábio Correia, né? Parece que alguém utilizando para poder perguntar. Percebo quando o meu esposo tosse ou faz alguma força, a dieta está voltando. E isso depois que eu coloquei a água. O que pode ser? Pode ser estase, né? Porque a dieta está voltando. Então, assim, o que a gente chama de estase? É quando o alimento está lá dentro do estômago e realmente volta é uma gastrostomia, não é? Sim, que tem? Eu entendi que sim. Se não foi, você passa pra gente, viu? Então se for pela gastrostomia, a gente tem que avaliar se o volume da dieta para ele está sendo bom, se a gente pode mudar a formulação, porque o ideal é que a gente utilize uma dieta com uma caloria maior, que a gente dá um volume menor, mas sem prejudicar o estado nutricional do paciente. Ver a questão dos medicamentos, se é hora de utilizar um procinético também, né? E ver também essa parte intestinal dele, que seria importante. E uma dica que eu gosto de dar, é até importante que eu não falei isso antes. Antes de vocês darem a dieta para o paciente, se for dessa forma aqui, ó, por equipo, a gente tem que abrir, a dieta tá aqui, a gente tem que abrir tudo e deixar escorrer a dieta nesse frasquinho todo. Por quê? Aqui dentro tem ar, então esse ar pode ir para o paciente e dar uma distensão. E isso também pode gerar esse desconforto, pode deixar a dieta ali mais tempo. Então a gente tem que tomar esse cuidado e ver também essa questão do medicamento, ok? E a água também, gente, vamos esperar uns 30 minutos antes de dar água. Não dá hidratação direto para o paciente depois, não. O que a gente deve fazer logo depois é lavar a sonda. Mas hidratação a gente espera uns 30 minutos, tá bom? A Andresa tá perguntando, Andresa Fernanda. Boa noite. Uma vez recomendada a dieta, vai ser administrada para a vida toda. Minha mãe já faz uso através da GTT há 1 ano, Isorsócio 1.5, e agora vem tendo diarreia. A dieta pode ser modificada, sim, né? Só que o que eu gosto de perguntar, assim, teve alguma mudança? Será que nesse período ela não teve ou alguma infecção que precisou de algum medicamento, ou algum medicamento novo que entrou, né? Eu gosto sempre de perguntar alguma mudança que aconteceu para estar ocorrendo uma alteração nesse hábito intestinal. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Mas geralmente a gente pode mudar sim a dieta sem problema nenhum, contanto que a gente tenha a mesma quantidade calórica para atender as necessidades nela. A Mainara Queiroz Oliveira está perguntando pra gente. Boa noite. Não sei se essa pergunta já foi feita. Vocês usam própolis com os pacientes? Recentemente li um artigo sobre o uso do própolis, no qual ele retardaria um pouco a evolução da doença pelo seu efeito antioxidante. Falei com outros nutricionistas, mas não encontrei ninguém que atenda pacientes com ela. De própolis especificamente, eu não vi estudo nenhum falando ainda não, mas a gente pode procurar sem problema nenhum. Se depois... Mainara Queiroz.
quiser conversar comigo, a gente procura, a gente lê, mas sobre própolis especificamente, eu ainda não li nada mesmo, não. A Cláudia tá. Ah, Cláudia, você que é querida. A Vivi tá falando com a gente. Mutirão. Ah, ela tá lembrando que hoje é o último dia do mutirão. Último dia, últimas horas, últimas vagas. Corre lá, pessoal. O Enilton tá perguntando pra gente. Posso tomar chá na hora da hidratação? Boa noite, querido. Pode, Anilton, sem problema nenhum. Assim, a gente tem que lembrar que todo é uma folha, né? E toda folha usada a longo prazo diariamente também pode trazer algum dano no fígado, por exemplo, isso usado em excesso todos os dias, tá? Mas se for um copo pela gastrostomia, sem açúcar, sem nada, não prejudica em nada, sem problema nenhum. Contanto que não seja esses que a gente falou. A Hilda Borges está trazendo uma pergunta do Ricardo Abril. Como evitar a ingestão de ar durante as refeições? Como evitar? Não conversar enquanto come, tentar mastigar o máximo de alimento que conseguir e evitar de tomar líquido enquanto come também. Isso tudo auxilia no processo de digestão. E se for por sonda, né, ou por gastro, né? Tem a questão de retirar o ar antes de administrar a dieta. Isso. Andréia Held está perguntando pra gente. Ficou parado um pouco de dieta que não sai de jeito nenhum na sonda gástrica do meu pai. O que posso fazer para deixar a sonda transparente de novo? Com o tempo a gente acaba, a sonda não vai ficando tão transparente como ela era, né? Mas realmente a gente tem como fazer algumas coisas para ajudar a limpar. Água morna é uma delas que a gente pode estar passando, né? Tem alguns pacientes, assim, água morna não pode ser quente, senão danifica a sonda também e é ruim para o paciente. Então, o que eu recomendo para alguns pacientes é sempre passar na última dieta do dia, passar, por exemplo, se são 40 ml de água para limpar a sonda, passa 20 ml de água morna e depois vem com 20 ml de água filtrada em temperatura ambiente. Isso pode, como que eu falo, amolecer um pouquinho da dieta que está lá e ajudar a limpar um pouquinho mais a sonda. A Érica Paganotti Faber tá falando aqui pra gente. Boa noite, meninas. Minha mãe vai fazer a gastro dia 24 e desde ontem ela reclama que não consegue nem comer o pastoso mais. Ela está bem magrinha e estamos preocupados. Comecei a administrar uma dose com um suplemento Nutren de manhã. 1 litro do Nutrisson 1.5 e conseguiu comer um pouco de purê de batatas com caldo de feijão. Será que isso vai ser o suficiente para ela não desnutrir até o dia 24? Você aconselha a passar a sonda nasal até a gastro? Quais os sintomas de desnutrição? Estamos preocupados, pois ela quer esperar a gastro em vez de passar a nasentérica. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. A mãe dela emagreceu? Minha mãe vai fazer gastrostomia dia 24 e desde ontem reclama que não consegue nem comer o pastoso mais. Mas ela começou a dar suplemento? Isso. Então parece que assim, a paciente está. A nutrição dela por enquanto está por boca, né? E tem uma gastro marcada para o dia 24, mas ela já teve uma piora da disfagia e agora ela está conseguindo alimentar muito pouquinho, um purê de batatas engrossado com caldo de feijão e Nutren e o Nutrisson 1.5. Às vezes seria interessante pensar nessa sonda assim, porque ela está com um risco grande aí de poder broncoaspirar e até mesmo a quantidade que ela está comendo ser insuficiente, né? Uma vez que ela realmente também está com essa dificuldade, a tendência é só diminuir. E o que acontece, gente? Oscilar a ingestão também pra gente não é interessante. Porque às vezes um dia o paciente aceita bem, outro dia aceita mal, outro dia aceita bem, isso também não resolve. A gente tem que ter uma constância na ingestão. Então o ideal, na minha opinião, seria sim tentar, às vezes, uma nasoentérica, né, até o dia da gastro, sim. Para prevenção de broncoaspiração, principalmente. Como fono, eu penso a mesma coisa, o melhor vai ser mesmo passar essa sonda. Aí sobre o kefir a gente já falou. Aí a Patrícia está perguntando pra gente se quem faz uso de gastro sente o gosto dos alimentos. Não era para sentir, não.
Se tá sentindo, pode ser que tenha algum refluxo, mas não era para sentir o gosto do alimento, não. A gustação, ela se dá na boca mesmo, com as papilas gustativas que estão na língua, né? O que está ali um pouquinho distribuído na garganta, né? Mas para isso, para o prazer oral, tem o trabalho da fono para estimular, né, a deglutição. E se tiver voltando... Já saco de fono eu falando. E se tiver algum alimento voltando da gastro, né, do estômago, verifica só essa questão, às vezes, do posicionamento. Às vezes está fazendo dieta logo antes de dormir, aí já vai e deita, né? Então, a gente tem que só olhar essa questão, tá? Às vezes é posicionamento também. A Lúcia perguntou pra gente sobre o chá de espinheira santa. De espinheira santa, se pode utilizar? Ela seria mais pra quê, essa espinheira santa, hein? Eu vou olhar pra você, a gente fala. Isso. E o PEG 4000? Ah, sim, ele para ajudar o intestino a funcionar. Ele é muito potente, para alguns pacientes funciona bastante, né? Só que tem que ver a quantidade que vocês vão utilizar por dia, a indicação médica. Realmente para constipação ele pode funcionar bastante. Agora a Guta Andrade, ela tá perguntando... Ah, né, ela tá explicando, né, o bichinho do iogurte, o kefir. O Sérgio falou de novo do whey protein, então a gente já falou que é contraindicado, né? A Rosângela falando que o kefir é uma colônia de bactérias. A Claudinha Vieira, ela tá agradecendo a atenção e a orientação. Um beijinho pra você, meu bem. A Cristina tá perguntando se pode trocar kefir por coalhada feita em casa. Mas é porque não tem o mesmo efeito, né? Porque o kefir é o probiótico, a coalhada é só o leite coalhadinho mesmo. Aí a Ailda tá falando, né, que pode ser tanto o kefir de leite como o kefir de água. Aí o pessoal falou, né, a Lúcia falou que tá travando um pouquinho, mas assiste depois, né, tá tranquilo. Perguntou sobre a água de coco, se pode passar na sonda a água de coco. Sim, a água de coco pode passar, mas funciona da mesma forma que o suco. Não seria interessante substituir a hidratação. Então, ela pode ser utilizada para completar. Agora, para substituir uma hidratação, não, mas passar pela sonda também pode, tá? Só tomando cuidado com os exames de sangue do paciente, questão de potássio, de sódio, que a gente tem sempre que observar, tá bom? A Noelle tá falando que eu já posso ser apresentadora. Já tem outra profissão. Tá vendo? Se tudo falhar. Aí a Fátima, da Dona Carmen, ela tá perguntando: Jennifer, mamãe continua engordando, graças às suas dicas. Quando ela pôs a sonda, agora ela tem reclamado de azia, o que pode dar? A gente tem que ver o que está causando essa azia nela, essa queixa, né? A gente tem que ver, porque podem, na verdade, ser vários motivos. Ou, às vezes, ter alguma gastrite, alguma coisa assim. Seria interessante a gente conversar um pouquinho melhor pra gente entender, porque eu vou te encher de perguntas também. O Santo Rodrigues, que é a Ana, né? Ela perguntou se o óleo de coco faz bem. O óleo de coco, ele tem sido considerado como um vilão, mas é até uma boa pergunta. Mas, assim, dosado mesmo, numa dieta equilibrada, que é quando o nutricionista passa, ele pode ser utilizado sim, sem problema nenhum. Ele pode ser utilizado e até como o fornecimento de energia. Não teria problema algum utilizar. O problema do óleo de coco é que as pessoas o utilizam em excesso e com outras finalidades. Mas em quantidades equilibradas não teria problema. Isso, o Benito tá agradecendo, né? Tá falando que tá sempre acompanhando o grupo com as informações. A Débora Moura, ela vem falando pra gente: neste inverno, subi de peso. Posso fazer pequena dieta, tipo cortar o açúcar e as massas? Ela tem 8, ela come de tudo, caminha pouco, mas usa um carrinho para se movimentar mais fácil. Débora, né? Débora, eu não recomendaria você fazer qualquer restrição, não.
tá? Eu recomendaria você continuar com a sua alimentação, sem problema Uma dieta nenhum. equilibrada, Sim, né? sim, sem excessos nem de um lado nem do outro, mas fazer restrição eu acho que não seria ideal não, porque pelo que você está me perguntando é quase realmente uma low carb também, porque você quer tirar em massa, carboidrato, então a gente tomar um cuidado com isso também. A Betânia de França, ela fala pra gente: meu pai não consegue comer mais comida sólida, sente enjoo com comida batida e está se alimentando somente com caldos coados. Então seria uma líquida completa, né? Tipo água, não tem gastro e está se engasgando demais. É a adequação da consistência, né? Tem que ter uma avaliação mesmo, uma avaliação tanto nutricional como fonoaudiológica, porque não adianta assim, vai a fono e avalia. Aí eu falo assim, a gente vai passar tudo pro pastoso. Ok, mas e a parte nutricional? Porque eu só tô olhando a parte da consistência. Quem vai olhar os nutrientes é a nutrição. E quanto mais a gente bate, mais líquida a gente deixa de dieta, menos caloria tem. Então, provavelmente a quantidade calórica dele atualmente de dieta que ele está recebendo tá pequena, tá baixa. Às vezes a gente pensa que tá nutrindo, mas ela tá muito diluída, né? E realmente isso pode causar. Da parte fonoaudiológica pode ter um risco e da parte nutricional também da desnutrição. O Adilson Custódio, ele tá falando que tá muito bom. Um grande abraço para vocês, obrigado pela dedicação e comprometimento com a nossa causa. Deus abençoe vocês, Amém. nós todos. A Ana Paula Zunino, o nosso nutrólogo solicitou SOD, uma cápsula ao dia, DEA 25 miligramas e ômega 3. Ele solicitou só de uma cápsula, ele solicitou foi o exame para saber? É isso? Um CAP ao É dia? uma cápsula ao dia. Deve ser de DEA e de ômega 3. Né? Porque só geralmente é na familiar que a gente vê, né? Essa alteração que tem. E aí, quando os estudos falam, eles falam de intervenção com zinco, eles falam de intervenção com cobre, que é onde esses nutrientes atuariam, né? Beleza. Andresa Fernanda, quanto tempo pode passar o paciente com aspirador de saliva? Sobre saliva, minha mãe passa quase o dia inteiro. Complicado, porque quanto mais a gente tira, mais o corpo produz. Então, assim, tem que fazer a aspiração, tem que fazer a limpeza da cavidade oral, mas o ideal não é que a pessoa fique o dia inteiro puxando aquilo ali, não. Né? Água com limão morna de jejum ajuda na azia. Depende. Pra mim ajuda a dar azia. Depende, porque assim, a azia a gente tem dois pontos. Tem a pessoa que sente azia em jejum, porque aí ela pode ter um excesso de ácido, então se eu der o limão eu vou propiciar uma liberação maior ainda de ácido, e tem aquelas pessoas que sentem uma azia pós-refeição, que aí pode ser uma baixa de ácido, aí sim poderia auxiliar, mas a gente tem que ver em qual momento que a pessoa sente essa azia, porque são diferentes. O pós-prandial e o antes da alimentação. São diferentes questões de secreção de ácido. Isso. A Ana Paula, ela tá perguntando pra gente usar o que no lugar do whey protein. E, se eu não me engano, a Cristina Aparecida tá falando que a nutricionista dela recomendou tanto o whey protein como a glutamina. Ah, tá. Então, o ideal seria tentar substituir por outros suplementos que a gente encontra no mercado, dependendo do que o paciente tem. A gente pode até conversar para a gente ver qual que seria o melhor substituto, mas eu realmente não utilizaria esses dois, não. Tá? Existem muitos no mercado hoje em dia que a gente ppode utilizar. O pessoal tá falando do Ensure, mas tem muito mais hoje que a gente pode indicar para vocês. A gente pode conversar melhor, mas por favor, não usem os dois. O Sérgio Henrique Mendes está perguntando: Mineirinha, Forte Fit é um bom suplemento? Forte Fit é se não me engano, da Danone. Sim, ele tem vitamina D, ele pode ser utilizado como um suplemento alimentar. Boa. A Érica Paganotti. Se não me engano, eu acho que ele não tem whey protein. Eu não tô lembrando da formulação dele agora. Se porventura tiver, eu te falo. Sérgio. Okay. A Érica, né? Minha mãe reclama que depois que toma essas dietas, sente algo na garganta, como se fosse um catarro. E ela tosse bastante depois que toma. Já fomos no pneumologista e ela não tem nada. Perguntando se isso é normal na ela. Tá relacionado à dieta? Passa a dieta, ela sente um incômodo? A gente tem que ver se não tá
voltando, né? Tem que tomar, provavelmente, depois que toma essa dieta, sente algo na garganta, Pode estar tendo um Pode ser. refluxo. pode ser um refluxo. Tem que olhar isso aí. Até porque fica o risco de broncoaspirar. Então, o que tem que fazer? Posicionar muito bem. Esperar um tempo antes de abaixar, deixar a pessoa deitar ou abaixar a cabeceira. A Patrícia tá falando Deixa que eu- vai te chamar. Deixa eu só falar com o Sérgio. Sérgio, porque eu acabei de entrar aqui. Não, a gente não vai usar Forte Fit porque ele tem whey protein. E além disso, ele tem BCAA também, que não é indicado pra vocês. Então, Forte Fit não é uma recomendação, tá? Já respondendo. Então tá, gente. Forte Fit Não. também não. A Guta. No mutirão, caso minha mãe seja selecionada, terá uma nutricionista que poderá fazer um cardápio com suplementação? Cardápio, especialmente, eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer, porque vão ser um número muito grande de pacientes, né? Mas, quanto à indicação de suplementação, com certeza dá pra fazer, né? Dá. Indicação, a gente consegue entender um pouquinho melhor da situação. Aí a Patrícia tá comentando que com a conversinha que a gente teve com a mãe dela, ela aceitou fazer a gastro. Graças a Deus. Olha que coisa boa! Graças a Deus. A Cláudia Machado falou assim que nós somos cuti-cuti. Nós somos, obrigada! E olha que já tá tarde! O Ricardinho Silvinha. Boa noite. Minha mãe sente muito a boca seca. É normal? Será que ela não tá com um pouquinho desidratada, né? Pode ser, isso pode ser um dos motivos, né? Uma desidratação. Ela toma. Alguma medicação pode estar Pode secando dar. demais, né? Sim, às vezes tá usando pra secar a saliva também. Ou né? então, às vezes, tem até a ventilação não invasiva, dependendo da interface que pega ali a boca, aquilo ali seca também, né? Um modo de respirar, às vezes respira também pela boca, pode ser, né? Tudo isso vai interferir. A Betânia pergunta aqui. Viviane... Ah, tá. Ela tá falando porque a Vivi perguntou se não tinham indicado gastro ou se ela não tinha aceito. E aí ela tá respondendo pra Vivi que eles não indicaram, que ela tem uma consulta só no dia 29 com o nutricionista e a nutrição... Ela perguntou se é a nutrição ou a fono que indica. É a nutrição, a fono, a fisioterapia, o médico, a família, o paciente, todo mundo junto. A Ângela Santos. O que fazer para ela engordar? Só essa semana minha mãe perdeu 2 quilos. Ela precisa de uma avaliação nutricional urgente. Precisa, até porque 2 quilos em uma semana é muito peso. É muita coisa. Então, realmente precisa de uma avaliação o mais rápido possível. Aí a Ana Paula pergunta pra gente de novo. Meu pai está com dificuldade de engolir as cápsulas. Estamos abrindo elas e colocando na comida ou no líquido. Tudo bem? Então, depende. Nem toda cápsula a gente pode abrir, né? Muitas vezes a gente perde a ação dela. Então, seria interessante, às vezes, perguntar ou para algum farmacêutico, ou se a gente conseguir ajudar de alguma forma, para explicar para vocês, mas nem todo comprimido a gente pode fazer. A gente sabe que alguns servem que pode macerar, a gente pode socar e passar pela sonda, mas nem toda cápsula a gente pode abrir. Que é o caso que eu falei antes da coenzima Q10, né? Que a gente não é simplesmente abrir a cápsula e colocar, que a gente não sabe a estabilidade dela. A Ione tá dando parabéns pelas explicações. Muito obrigada, o pessoal tá agradecendo. Ele tá perguntando sobre como que escreve enxure. É Ensure. Tem o E no final, só que a gente fala enxure. Isso. A Daniela de Lima. Para o meu tio, eu manipulo em xarope, pois ele não estava conseguindo engolir, né? Depende Ótimo. do quê. O pessoal dando parabéns e boa noite. E Silvia? Aí a Silvia. Patrícia entrou de novo. Tá perguntando, a Joana perguntou se quem tem ela bulbar pode tomar vitamina E. Assim, se ela conseguir engolir a cápsula, né? E que a gente se esbarra no mesmo problema anterior. Já que é bulbar, será que ela consegue engolir? Porque é o que eu falei, a gente tem benefício de um lado, mas não adianta a gente prejudicar também do outro. Isso. Aí a Silvia falou que a Jennifer é um anjo. Muito obrigada. Você também é. A Cláudia perguntou: e se o paciente tomar a metil sublingual e após um período fazer o exame de dosagem no sangue? Se estiver alta, está tudo bem?
Então, aí a gente tem que ver se vai continuar uma dosagem um pouquinho menor para manter uma quantidade, né, uma quantidade no sangue, ou se o médico vai preferir suspender. Acredito que suspender ele não vai, não. Isso. Aí o Maurício Augusto, dou dieta, alimentação 300 ml, 5 vezes por dia. Qual a proporção de água e vezes que podemos dar? Acho que vai depender. Depende da pessoa, do peso da pessoa, né? Se é homem, se é mulher, depende muito. A Ana Cláudia está comentando que a mãe dela tá com muita salivação, né? Tá cialorreica e se alimentando por sonda com dificuldade de engolir. Então precisa do acompanhamento fonoaudiológico, né? Fisioterápico, precisa do médico para auxiliar na prescrição de alguma medicação que possa ter um efeito de secar essa saliva, né? A Mainara Queiroz perguntou pra gente: Jennifer, gostaria de conversar com você. É a do própolis, né? Claro. Do artigo. Depois pode chamá-la e passar a referência, com certeza. Por favor, se eu tiver mais, a gente troca artigo. O Jorge está falando sobre a pergunta da Hilda. Estava falando sobre ingerir ar, né, a aerofagia, mas mais relacionada ao uso de máscaras, né? Então, acontece a VNI, principalmente quando o paciente tem alguma resistência aqui na glote, né, na entradinha ali da via aérea, algum ar escapa e vai mesmo para a barriga. Aí tem que ver, às vezes, a questão, né, ver com a equipe médica se poderia usar algum Luftal, alguma coisa assim. Para auxiliar a eliminação de gases, né? Isso, ver com a fisioterapia, o que pode se mexer nesses parâmetros, né? São coisas assim que a gente pode pensar. A Débora Moura perguntou se podemos cortar o açúcar e usar adoçante e perguntou se chocolate provoca gases. Na verdade, trocar o açúcar pelo adoçante seria por via oral, porque se for por sonda não tem necessidade de usar nenhum dos dois. Mas eu não recomendaria trocar o açúcar pelo adoçante, não. Eu recomendaria, às vezes, reduzir um pouco do açúcar do que trocar pelo adoçante. Porque, na verdade, o adoçante é uma substância bem sintética e que benefício nenhum traz para pessoa alguma. Tanto pessoas com ela ou sem ela, não traz benefício algum. E isso, essa questão dos alimentos eles darem gases ou não, depende muito da pessoa. Então, por exemplo, o que eu costumo pedir para os pacientes? Se observa, o determinado alimento não te fez bem, vamos tentar retirar e substituir por outro. Se o chocolate não é algo que traz um desconforto, não haveria problema, não falaria que traria gases. Isso depende realmente de cada pessoa. É a mesma coisa da história do mamão. Nem todo mundo o mamão solta, né? Para algumas pessoas o mamão pode prender o intestino. Então, a gente tem que observar se é um alimento que produz para aquela pessoa. Se produz, a gente pede para tirar. Boa. Um abraço para Mirelle. Outro abraço para Célia, querida. A Célia Valéria. Oi, Célia. Linda. Um beijo para você. Ai, a Érica também está agradecendo. Amém. Abençoe nós todos. A Neide está falando que um amigo tem usado shampoo, sabonetes e cremes sem cheiro e ela está querendo saber se tem alguma coisa a ver, porque ele tem acreditado que os cheiros têm feito salivar mais. Uma coisa pra gente pensar, né? Vamos olhar isso aí. A Débora Moura, leite com pão, parece que fermenta e provoca distensão. É bom evitar os dois juntos? Funciona da mesma forma daquela pergunta do chocolate, né? Se a pessoa sente que o leite, essa mistura tá dando uma distensão, a gente tem que verificar. Será que às vezes não é a lactose do leite, né, que pode estar causando uma distensão, tá produzindo mais gases? A gente tem que observar, às vezes ingerir um separado do outro e às vezes consumir junto para ver se realmente o que está causando o excesso de gases, né? E também a ingestão, né? Porque às vezes está engolindo tudo muito inteiro e está causando essa distensão, que pode ser também. Isso. O Adenir está agradecendo. O Benito está perguntando sobre qual seria uma quantidade equilibrada do óleo de coco. Se existe alguma indicação. Depende. Tem paciente que às vezes a gente fala uma colherzinha de chá, por exemplo, a 2, né? Não muito mais do que isso. É mais para realmente aumentar a parte calórica a nível de lipídio.
Isso. A Noelle, olá Noelle, tá perguntando, meninas, teria alguma dica para os enjoos? Para os enjoos, bom, dependendo se o paciente conseguir comer, estiver deglutindo bem, não tiver nenhuma restrição, porque eu tô com uma fome do meu lado, coisas mais sequinhas, por exemplo, poderiam auxiliar no enjoo também, né? Por exemplo, um biscoito pode ser que auxilie, até mesmo quando a gente fala nessa questão do posicionamento também é algo que pode ajudar. E se for comida também, o cheiro também, retirar um pouquinho o cheiro das refeições pode auxiliar também. A Cláudia Machado tá falando que me parece que ela tem mudas de kefir, então se alguém precisar, né, que a gente tem que saber mesmo a origem do kefir, né, quem que tá distribuindo essa mudinha, né. Aí o Jorge tá falando que o Jorge Linardi, não, Roger, o Jorge disse que Vixe! Tá O Jorge disse que o Roger Linardi é uma pessoa que a gente precisa de convencer sobre fazer a gastro. Então, Roger, procura a gente vai conversar com você. A gente explica direitinho. A Sabrina tá mandando parabéns, obrigada. A Vivi tá relembrando aqui. Chá de sene, whey protein e Fit? Não. Boa. O Jaime, ele tá perguntando pra gente, o Ensure pode ser feito com o quê? Leite, água? Com os dois. Depende, tem paciente que tolera com leite, mas tem paciente que tolera com água. Isso vai depender do próprio paciente, mas pode ser feito com os dois. A Neide tá sentindo falta de uma pessoa, eu também tô sentindo falta. De um senhor alto, simpático, que tava comigo semana passada. Também tô sentindo. Sou eu hoje. A Ana falou que a Neuro passou o Fortifit Pro pra ela. Entendi. Ela não sabe se deve usar. Então, vamos tentar substituir por outro, né? Porque a gente tem vários. E aí, assim, uma recomendação que eu dou sempre pra vocês. Antes de vocês, às vezes, gastarem dinheiro, porque a gente sabe que são suplementos bem caros, né? Leiam sempre o rótulo do que tá falando lá atrás, né? Porque geralmente é falado. Então, assim, se eu fosse você, eu tentaria substituir por outro suplemento. Não utilizaria ele, não. Às vezes, se já comprou, tentar trocar por outro, seria uma opção. Boa. Agora... Ixi, a Cristina falou que ela vai ter que ver a gente na TV 50 polegadas. Nossa, porque a gente tá tão grande. Sim, nossa senhora. A Guta tá dizendo que a mãe reclamou que o Ensure soltou muito o intestino. Uhum. Isso aí a gente realmente também avalia caso a caso. Pode ser que seja uma verdade? Sim, pode ser. Pode ser que a gente tenha que trocar o suplemento ou diluir em outra preparação, mudar a forma de administrar. Boa. Tá perguntando se o paciente ela pode usar Diltim? Diltim? O que seria Diltim? Porque eu nunca ouvi falar em Diltim, não. Ana Cláudia, depois repete pra gente, tá? A Elisângela tá fazendo uma pergunta boa aqui. Qual suplemento que diabético pode usar? Então, tem vários suplementos específicos, né, para diabéticos e vários também que não são específicos, mas também não tem açúcar. Então, por exemplo, a gente tem hoje, só um exemplo para vocês entenderem. Tem o NutriDrink sem sabor, né? Existe vários Diazip, por exemplo, também existe no mercado. Eu não posso ficar falando marca, mas são algumas ideias para vocês entenderem, ok? Boa. Aí a Cristina falou pra gente aqui, porque se o Jorge entrar junto, não vai caber todo mundo aqui. Tá. Agora você explicou, graças a Deus. O Maurício, ele tá agradecendo, ele vai conversar com a Nutri pra saber a quantidade de hidratação ideal pro irmão. Isso. A Camila Santos, ela tá falando, meninas, meu esposo está com uma tosse que não para constantemente, fazendo inalação nele, peito, parece que tem um gatinho, tá chiando demais. Será que alguma coisa tem a ver com alimentação? Eu acho que primeiro de tudo a gente tinha que procurar fisioterapia respiratória, né? Eu acho que isso aí é uma coisa bacana pra gente olhar, né? Talvez esteja mesmo uma questão pulmonar que tem que ser melhor avaliada. Uma sugestão de lanche salgado para quem come com dificuldade. Depende da dificuldade.
Porque às vezes o que eu ia falar até eu esqueci de falar mais cedo, porque a gente sempre precisa de uma fono do lado, um nutricionista sempre precisa, bem colado, não precisa nem bater a cabeça. Porque o que acontece? Às vezes o paciente está com dificuldade, relata isso, estou com dificuldade em deglutir. Aí o nutricionista pode simplesmente falar assim, vamos passar tudo para pastoso? Às vezes não tem essa necessidade. Então a gente precisa de um profissional capacitado para que não corte os alimentos antes da hora. Então, assim, realmente é o que a Tamara falou. Qual que seria a consistência para esse lanche salgado? Né? Depende muito. A Camila tá falando que a conexão cortou e ela não sabe se a pergunta dela foi respondida. Vai lá depois no vídeo que a gente vai conseguir ver. E a Ana Cláudia disse que o Dil tinha uma espécie de laxante. Ah, tá. Mas qual seria, será? Vamos entrar aqui? Qual seria a composição dele? Enquanto isso, o pessoal tá agradecendo, Ana Cláudia, a Débora, o Benito tá pegando no pé do Jorge aqui. A Ângela perguntou, minha mãe sente muitos enjoos, ela está usando Vonal, 4 miligramas, 3 vezes ao dia, faz mal essa quantidade? A equipe médica mesmo que vai poder dizer. Porque a indicação provavelmente foi médica, né? Isso. E agora o pessoal aqui tá agradecendo, a gente vai só olhar o Diltim e a gente já vai finalizar. Vamos ver. Prévias, radiológicos. Bom, aqui não fala não, aqui fala picosulfato sódico, é pra soltar mesmo, né? A gente vai ter que olhar isso com mais... mais propriedade aqui pra falar isso pra ela. Vamos pesquisar sobre essa medicação. Mas pode cobrar a gente. Muito bom. Então é isso, pessoal. A gente gostaria de agradecer a todos, né? Foi muito bom estar aqui novamente. Só relembrando, pessoal, 12:00 se encerram as inscrições para o Multirão. Últimas horas, últimas vagas e hoje é o último dia. Não vamos perder, viu? Corre lá. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, né? Sim, eu queria agradecer também a oportunidade, pessoal da Procura, Jorge, a Cris, os pacientes todos também, Tamara, né? E eu queria falar para vocês que a gente realmente está à disposição. Se vocês tiverem qualquer nutricionista, né, atendendo vocês que não tem experiência, se quiser conversar, a gente está à disposição. Dúvidas também, o que a gente conseguir ajudar, a gente está sempre aqui. Combinado? Então, um beijo pra vocês, muito obrigada pela atenção. Tchau, pessoal, boa noite. Beijo. Semana que vem a gente vai ter a doutora Vânia com a gente, falando sobre os aspectos psicológicos. Isso perde não. Tchauzinho, boa noite.